sexta-feira, quando o pastor levantou aquele clamor, de sexta para sábado ele não teve nenhuma convulsão. E de sábado para cá, as convulsões que ele está tendo duram só 20 segundos e é bem fraquinha. Ele disse que ele não precisa nem se sentar, ele pode ficar em pé e em 20 segundos ela passa. E hoje ele fez a ressonância e amanhã provavelmente terá a resposta. E estamos aí em oração, a gente crê que o milagre vai acontecer. Temos perguntado todos os dias, até estamos sendo cansativos, né? Mas é porque a gente quer ver Deus operando, né? A gente quer ver o surtir da resposta. Deus já deu um grande livramento para ele, porque, na verdade, quando nós fomos visitá-lo em agosto, né, que deu para a gente ir até a casa dele, ele estava muito bem. É uma pessoa que pratica esportes, é uma pessoa que saudável, tem lá a casa dele, a esposa, o filho. Ele deve ter uns 45, né? 45 anos, nem isso, 43 mais ou menos, bem jovem. E depois que nós voltamos, ele gosta muito de andar de bicicleta, mas ele anda todo equipado, com capacete, e ele acabou caindo, e ele bateu a cabeça, mas aparentemente não havia nada. O médico disse para ele que havia só uma massa, né, no cérebro dele, mas que não interferiria em nada, ele poderia voltar a trabalhar. E qual é o trabalho dele? Ele dirige caminhão, então ele voltou a trabalhar. E quando ele estava indo para o Rio Grande do Sul com uma carga pesada, ele teve a primeira convulsão. E aí o que ele fez? Ele jogou o caminhão num matagal. E ele só foi acordar no hospital. O caminhão deu perda total. Ele quebrou o vidro do caminhão com o rosto, assim. E aí foi inesperado para ele. E Deus deu um grande livramento. Então eu creio que Deus tem um propósito, né? Porque não machucou ninguém, não tinha ninguém naquele momento. E ele também, né, estava lá, apesar da convulsão, mas ele estava intacto, né? Para a glória do Senhor. Então nós cremos no milagre. Eu creio que muitas vezes isso é para demonstrar o poder de Deus, né? Até porque nós temos muitas pessoas lá em casa, né, que são descrentes e que gostam muito dele. Então, Deus pode fazer um milagre para mostrar, olha, eu curo, né, eu opero. E voltando ao caderno de oração, há muito poder, não no caderno, mas na fé dos irmãos, né, no lembrete. Porque se nós pensarmos que nós vamos lembrar desses nomes todos os dias, nós não vamos lembrar, mas está agendado ali, está colocado ali aos pés do Senhor. Então Deus honra, né? Nós temos aqui uma espécie de relógio no culto, dá aquele horário e nós vamos orar. É festividade? Não tem problema, a gente vai orar. O caderno de oração nunca é esquecido aqui nesse lugar. Então Deus honra isso, né? Aí, não bastando isso, tem as reuniões de oração de manhã, a nossa irmã Iraci. Não bastando isso, também tem a minha sogra Adelaide com outra reunião de oração lá na sede. Então, assim, constantemente essa igreja está apresentando esses nomes ao Senhor. Então, uma hora vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como vocês viram no grupo, nós iniciamos na terça-feira passada dons e ministérios espirituais, a pedido da igreja. Nós já falamos sobre isso há algum tempo, como o pastor Afonso já falou aqui, mas quem sabe no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos retomar outras coisas que nós já estudamos esse ano, e se eu perguntar para vocês, vocês não vão lembrar, né? Porque a gente esquece, é natural, então a gente precisa sempre lembrar. E hoje nós vamos falar sobre o propósito dos dons, incluindo o dom de sabedoria, o dom de ciência ou conhecimento, revelação e profecia. Tá bom? Eu convido vocês a abrirem as Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo 1 em diante. Primeira carta a Coríntios, capítulo 12, e o versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos,
conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora você vai pular e vai até o versículo 31. Vamos voltar um pouquinho. Vamos no versículo 28, por favor. E a uns pôs Deus, é a mesma carta ainda, tá? É a continuação. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por esse momento de oração, por esse momento de estudo da Sua Palavra. Senhor, aqui é o nosso bálsamo, Senhor, aqui é a nossa recarga, Senhor, espiritual, que nós precisamos tanto de Ti, Pai. Derrama sobre nós a sabedoria, derrama sobre nós, meu Deus, a inteligência, para que possamos compreender a Sua Palavra, para que possamos entender a Sua Palavra, Senhor, no que ela realmente quer dizer. Abra os nossos ouvidos, abra as nossas mentes, abra o nosso coração, para que possamos continuar ruminando essa palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Seu nome seja glorificado no céu e na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na terça passada nós falamos sobre dons de poder, que estão inclusos então a fé, dons de curar e dons de maravilhas, né? Operações de milagres. E qual que é o propósito, né? O que é dom para nós, né? O que significa o dom, na verdade? O dom, ele pode ser chamado de dádiva, ele pode ser chamado de boa coisa dada a alguém. O dom, ele pode ser chamado também de presente, ele pode ser chamado de talento, dado por Deus. E todas essas definições são dadas pelo mesmo Deus, né? Então, nada que temos em nós foi desenvolvido por nós mesmos, por nossa habilidade, por nossa força, por nossa inteligência, por nosso diploma, por nossa experiência na casa do Senhor. Nada disso. Tudo foi dado por Deus. Tudo que você tem, que você usa na casa do Senhor para o bem da igreja, foi dado por Deus. Em Efésios 4:8 nós vamos ver que Paulo diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Deus deu dons aos homens. E por que Deus dá? Porque Deus é um Deus de graça. Dom, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta, ele é dado através da graça de Deus, por misericórdia de Deus. Não significa que Deus olhou para nós e teve assim uma preferência por nós. Não é um merecimento. Eu não mostrei um merecimento para Ele para que eu possa ter esse dom. Ele quis me dar. Ele quis me dar dons.
Ele quis dar dons a você. Não tem ninguém aqui nessa igreja, nem hoje e nem no culto de domingo, que temos mais pessoas, não tem ninguém que não tenha recebido de Deus pelo menos um dom. Todos receberam de Deus um dom. Alguns receberam mais de um dom. Tem pessoas que estão aí na igreja há muitos anos e elas têm dons, mas elas não sabem que elas têm esses dons. E é por isso que nós estamos falando de dons. Para nós nos conhecermos a nossa vida espiritual e sabermos em que eu posso ser útil na casa do Senhor. E em que eu posso ser útil para o meu próximo na casa do Senhor. E muitas vezes os dons, eles são verdadeiras iscas para que possa chamar outras pessoas através de sinais, maravilhas, como nós vimos aqui na terça passada. Muitas vezes pessoas se achegam a Deus. Claro que esse não deve ser o motivo, mas muitas vezes existem pessoas, e eu já ouvi pessoas que disseram a Deus: Senhor, me mostra um sinal e então te servirei. E essa pessoa vem à igreja e ela não conta para ninguém. E aqui Deus mostra um sinal para ela, uma coisa que só ela e Deus sabem, Só ela e Deus combinaram. E Deus usa alguém que não conhece essa pessoa, que não viu essa pessoa. E esse sinal é dado através do quê? Não sei, através de uma palavra, através de uma revelação, através de uma profecia, através de um testemunho. Essa pessoa vai se sentir tocada na hora. E ela vai falar: é para mim esse sinal. Então ela passa a tomar uma decisão. Obviamente, para nós maduros na fé, pessoas que já estamos aqui na casa do Senhor há muito tempo, isso não se faz mais necessário. Nós sabemos que Deus está aqui, nós sabemos qual é o nosso propósito aqui, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade aqui. Então nós não podemos simplesmente ignorar os dons. Paulo, quando ele começa aqui no capítulo 12, ele não fala assim: eu não gostaria. Ele diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto. Eu não quero, irmãos, que vocês digam assim: os dons não são para mim, os dons, eu não conheço o dom e também não quero conhecer. Paulo disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Para quem ele estava falando? Para a igreja de Corinto. Vamos entender o contexto, para a gente aplicar aqui hoje. Como que a igreja de Corinto estava? Apesar de muitos dons, a Bíblia vai falar que ela tinha uma variedade de dons. Não só esses 9, mas ela tinha uma variedade de dons. Porém, ela precisava de muito conserto. Isso nos mostra o quê? Que dom não salva, Isso nos mostra que dom não quer dizer aprovação de Deus. Receber um dom de Deus não quer dizer que o seu nome já está lá e que você tem livre passagem, mas simplesmente que você é um servo e você vai trabalhar com esse dom. Por que isso não é uma livre passagem? Porque nós vamos ver em Mateus que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome expulsei demônios, em teu nome operei maravilhas. Coxo andou, mudo falou, cego enxergou, surdo ouviu. E o Senhor vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim. Então o dom, ele não é algo assim que possamos dizer: vou sentar do lado dessa irmã, que ela tem muitos dons, vou andar com ela, copiar ela, fazer tudo que ela faz, porque assim estou perto de Deus, porque ela tem dons. Então o dom não é um certificado de salvação. E a igreja de Corinto, ela tinha vários dons, ela era abastada de dons, mas não sabia usar os dons, Era uma falta de educação na igreja, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo querendo pôr o dom em prática ao mesmo tempo, e aquela confusão chegou até Paulo. Paulo precisou colocar em cartas: olha, tudo é com ordem e decência, vamos falar dos dons aqui, vamos explicar sobre os dons. Aí Paulo usa o exemplo do corpo, Paulo fala como que o corpo é formado, Que não é porque uma pessoa tem um dom, o outro tem dois, o que tem dois é mais importante do que aquele que tem um, porque na igreja de Corinto existia isso, Ah não, você só fala em línguas, eu sei profetizar.
né? Eu falo em mais de 5 línguas estranhas. Tanto é que Paulo fica tão bravo que ele fala assim: eu falo mais língua do que todos vocês. 1 Coríntios 14, ele fala. Porque as pessoas estavam ali colocando a motivação no lugar errado. Elas queriam ser elogiadas, elas queriam se aparecer, elas queriam ser notadas na congregação. E Paulo precisou escrever e dizer assim: vocês antes eram gentios, vocês adoravam ídolos imundos e mudos, ídolos que não podiam suprir as necessidades de vocês, mas agora vocês precisam compreender as coisas do Espírito, vocês estão com o Senhor. E aí ele fala no versículo 4: há diversidade de dons, há muitos dons e há muitos ministérios. E aí a pessoa que recebe essa capacitação de Deus, quando a pessoa recebe o dom, ela também recebe a capacitação de Deus, para que ela possa usar esse dom e aperfeiçoar esse dom. Se esse dom não é usado, ele é como uma ferramenta para nós. Ele vai enferrujando mesmo. E isso é natural, é bem real isso. Se você tem o dom de pregar e você se omite, não quer pregar por muitos anos, esse dom existe em você, mas ele vai estar ali enrustido, ele vai estar ali enferrujado mesmo. Você vai precisar buscar de Deus, não é treinar. Você vai precisar buscar de Deus novamente, ler novamente. Por isso que quem tem o dom, ele não pode deixar de usar o dom, porque quanto mais a gente usa o dom, ou a gente recebe outros dons, ou Deus aperfeiçoa o dom que já existe em nós. Nós vamos ver isso. E esses dons são dados gratuitamente por Deus. Então não tem meio de pagar esse dom. Não é verdade? Quando nós lemos lá em Atos 8, vamos voltar um pouquinho para a gente ler a história, só para a gente ver um exemplo, tá? Atos 8. Atos 8:8. Vamos ler o versículo 7 também. Olha que interessante. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aqui eles estão falando de quem? Das obras de Filipe. No versículo 8: e havia grande alegria naquela cidade. Por que havia grande alegria? Quando a gente vê a manifestação de um dom, a gente não fica alegre? O coração da gente transborda. Quando nós vemos uma cura, quando nós vemos uma revelação, uma profecia, e muito mais nós vemos a pessoa confirmando que ela recebeu, o que acontece com o nosso coração? Se alegra. E aqui a cidade, quando ela viu que os espíritos imundos eram expulsos e que as pessoas paralíticas estavam andando, grande alegria tomou aquela cidade. Versículo 9: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. 11: e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então, ele fazia as artes mágicas, ele era um mágico, e muitas pessoas o seguiam, porque acreditavam nessas artes. Versículo 12: mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então, as pessoas começaram a enxergar o evangelho, pararam de seguir Simão, pararam de acreditar nas mágicas de Simão e começaram a seguir então Filipe. E queriam não só seguir Filipe, mas queriam batizar. Versículo 13: e até o próprio Simão creu. Olha que lindo. E sendo batizado, Simão foi batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Ele estava atônito. Então, ele pensou: vou ficar pertinho de Filipe aqui. Olha que coisa maravilhosa. Já me batizei, agora eu também quero receber. 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João, os quais, tendo descido, então eles desceram, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo.
Então, eles chegaram em Samaria, perguntaram: foram todos batizados? Foram todos batizados nas águas. Agora, então, vamos orar para que eles recebam o Espírito Santo. Versículo 16: porque nenhum deles ainda tinha recebido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17: então Pedro e João lhes impuseram as mãos em toda aquela gente, tá? Em toda aquela gente, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. 18: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos também receba o Espírito Santo. Mas, disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro não tinha limites. Quando Pedro viu que realmente a intenção de Simão não era ser usado por Deus, a intenção de Simão era resgatar aquelas pessoas de volta, resgatar sua fama, o seu lugar no pódio. Pedro falou: pega o seu dinheiro, retira-te daqui. E aí Pedro lança uma série de coisas sobre ele e fala assim: por favor, ora por mim para que nada do que você disse me aconteça. Arrependido. Porque o dom de Deus não se compra. O dom de Deus não se compra, não se vende, né? E Deus distribui, Deus tem para dar. Olha que coisa linda. Se entrar alguém aqui agora, se batizar, recém-convertido, e Deus quiser derramar sobre ela dons espirituais, tendo ela apenas um dia de crente, Deus pode fazer. E muitas vezes pessoas que têm 7 anos, 14 anos, vai falar: meu Deus, e eu? Muitas vezes você está olhando o dom do outro, mas você já tem um dom. Mas é que você está vislumbrando o dom do outro. Mas Deus quer te agraciar com o dom que Ele quer. Que Ele quer. Quer ver fracasso total? É uma pessoa fingir ter o dom que ela não tem. É fracasso total. Ela pode se dar bem nos primeiros momentos, mas depois, logo, a igreja percebe. Quem tem discernimento percebe. Quem vem nos cultos de ensino vai perceber. Quem aparece nas EBDs também vai perceber. Mas quem está no mundo da lua vai seguir. Vai seguir, vai seguir. Assim como aquelas pessoas seguiram Simão. Então nós precisamos conhecer. Existem os dons naturais, que são aptidões humanas, das quais nós já nascemos. Também foram dadas por Deus e podem ser utilizadas dentro e fora da igreja. Que são consideradas, vou falar algumas aqui, né? Pessoas que têm facilidades para lidar com números, né? Já viram isso? Vocês já viram aquelas pessoas que montam aquele cubo mágico bem rapidinho? Que são eleitas aí por terem grandes criatividades na ciência, pessoas que têm facilidade motora. Já viram aqueles movimentos com o corpo que aquelas pessoas fazem nos Jogos Olímpicos? Parece até que a pessoa vai quebrar, né? Você fala: não é possível que alguém possa fazer isso. São habilidades pessoais, habilidades naturais que Deus dá. Habilidade na música, habilidade na arte, habilidade na liderança. Tem pessoas que não precisam nem fazer faculdade, ele nasce líder. Sabe? Pessoa que já você vê aquela criança mandona já, ali, autoritária, ela já põe ordem na brincadeira, sabe? Aquela brincadeira onde todo mundo quer fazer algo. Não, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Ela põe ordem na brincadeira. Então são habilidades naturais. Não são, assim, dons espirituais. Aqui nós estamos separando só para a gente entender por que tem gente no mundo tão hábil. O que a gente já falou aqui? Que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, certo? Então as habilidades naturais Deus concede a quem Ele quer. Amém? Conforme a sua vontade. E existem pessoas que não contribuem para o crescimento nem dele e nem da igreja.
quando ele não usa os dons espirituais. A igreja, ela precisa de dons. Uma igreja saudável é uma igreja repleta de dons. Significa que quando eu falo dons, não estou falando que nós vamos ter que ter 300 profetas, nós vamos ter que ter 300 pessoas que oram por revelação, operadores de milagres. Não. O que nós acabamos de ler? Diversidade. E que todos eles unidos fazem o corpo, que é a igreja, caminhar. Amém? Nós somos os membros. E cada um de nós temos um dom. E esses dons juntos fazem a igreja caminhar. Esses dons juntos fazem a igreja crescer. E quanto mais esse servo usa o dom, a igreja cresce, mas ele também cresce. Ele cresce em fé, ele cresce espiritualmente, ele cresce em força. Amém? E nós precisamos então conhecer para saber como utilizar, sabendo que todos esses dons ele tem uma base. Qual é essa base? O principal que precisa haver para que esse dom seja bem exercido. O que é o principal? O que é o principal? Sem ele, a pregação ela vai ficar agressiva. A correção, a admoestação vai ficar agressiva. O que é? O amor. É a base. É a base para que todos esses dons possam fluir. Em primeiro lugar, eu preciso ter amor. Uma pessoa sem amor, ela não sobrevive muito tempo com o dom. Certo? Porque quando Deus mostra de repente para ela uma correção, ela mesma quer corrigir a pessoa. De repente até bater na pessoa. Não tem amor para corrigir, não tem amor para repreender, não tem amor para falar. A Bíblia fala que nós precisamos ensinar em amor. Em 2 Coríntios 4:7, Deus fala para nós, através de Paulo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que isso quer dizer? Um vaso de barro, ele é algo frágil, certo? Ele é algo frágil. E o tesouro que nós carregamos está dentro de nós, e nós somos esse vaso de barro, que a qualquer momento quebra. É frágil. Mas por quê? Para que a excelência e o poder de Deus seja manifesto em nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho um dom e eu carrego esse dom em vasos de barro, que sou eu não tenho que ser soberba, eu não tenho que ser orgulhosa porque eu tenho esse dom. Na verdade, quem tem dons tem que ser a pessoa mais humilde da igreja. Amém? A pessoa mais humilde da igreja, porque ela tem que reconhecer que se Deus mostra as coisas para ela, se Deus revela as coisas para ela, se Deus usa essa pessoa na palavra, se Deus usa essa pessoa no louvor, ela é um vaso de barro. Deus está glorificando o nome dele através da vida dela. O que nós vemos hoje? Muitas pessoas elas querem sim os dons, mas elas querem por questões de status. Elas querem por questões de aparência. Elas querem ser conhecidas, elas querem que o nome delas seja divulgado, elas querem ter um canal no YouTube, elas querem ter muitos seguidores, elas querem monetizar esse canal e quem sabe vir um dinheirinho, porque é digno o obreiro do salário, e assim vai misturando tudo. Ela começa a se tornar uma pessoa inacessível na igreja. Muita gente querendo falar, muita gente querendo aconselhar, e isso começa a atrapalhar o rendimento dela espiritualmente falando. Então ela fica tão cheia dela mesma que não tem como Cristo entrar nela. É muito cheia de si mesma. E está usando o dom completamente ao contrário do que Deus realmente pediu. E os dons ministeriais, nós vamos voltar para os dons, mas só mostrando as definições, porque a gente falou de ministério. O que a gente vai explicar o que é ministério? O que é ministério? Ministério vem de ministrar, ministrar vem de servir. Quando eu tenho um ministério,
significa que eu estou sendo um mordomo, eu estou servindo. E quem eu devo servir? A igreja, os de fora. São funções que nós devemos prestar na igreja local e na nossa família, como componente do corpo de Cristo. Existem pessoas que, dentro da igreja, elas não falam do ministério delas, não falam, não exercem, mas vivem atrás de convites para poder exercer o seu ministério em outra igreja e ser útil em outra igreja. E o Senhor, na verdade, Ele coloca cada um na sua própria planta, digamos assim, para a edificação daquela igreja. Certo? Claro que não é errado ir, os irmãos estão entendendo. Não é errado ir prestar o serviço, né? Mas o que eu estou querendo dizer é aqueles irmãos que vivem apagadinhos na igreja local. Vivem apagadinhos, mas basta surgir um convite, ele sai sapateando, falando línguas estranhas, revelando, profetizando, ele é usado na terra. Por que não na igreja local? Também. Não que seja errado você fazer lá, mas faça aqui também. Tem irmãos que estão sentados do seu lado, você nem imagina que aquele irmão tem visões de Deus, que aquele irmão tem, Deus dá canções para esse irmão, você nem imagina. E de repente, você vê esse dom florescendo. E é isso que Deus quer, que nós conheçamos o que temos, para que possamos florescer onde nós estamos plantados, para que todos aqueles que estão ao nosso redor se beneficiem disso. Amém? Eles possam se beneficiar, crescer com isso. O propósito dos dons. 1 Coríntios 14, 12. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 12. Aqui vem toda uma explicação de Paulo a respeito dos dons de línguas. Nós não vamos falar sobre os dons de línguas hoje, mas vai estar nessa série. Mas o que chama atenção aqui também, que encaixa conosco aqui, é no versículo 12, que ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. O que quer dizer isso? O que você entende por isso? Procurai sobejar neles para a edificação da igreja. O que vem a palavra sobejar? Abundar. Sobejar quer dizer que vai transbordar, vai sobrar. E Paulo está falando para a edificação da igreja onde você está, que o dom que você tenha não fique só ali retido, mas sobeje, busque mais, aperfeiçoe mais, porque é interesse de Deus em acrescentar, em transbordar. Amém? Como servos de Deus, nós precisamos aprender diariamente como lidar com o que nós recebemos. E a diversidade de dons e ministérios que nós falamos aqui. Quem achava que eram só 9 dons? Quem achava que eram só 9 dons? Não são só 9 dons. 9 dons é um ponto de partida que Paulo está falando aqui. Existem muitos outros. Porque nós vamos ver em Pedro 4 que há uma diversidade e a multiforme graça de Deus é responsável por isso. Então, não é porque não foi listado aqui o dom que você possui que não é um dom. Esse é apenas um ponto de partida. Precisamos entender isso. Paulo cita alguns para a igreja ficar atenta e bem equipada. O dom equipa a igreja. A igreja é abastecida pelo Espírito Santo, logo ela reproduz dons celestiais. Os dons, sendo úteis para a edificação e o crescimento da igreja, ele fortalece os irmãos. Ele promove a santidade. Ele promove o crescimento, a santificação, a edificação do próximo. Por isso que ele fala: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Existe dom melhor? Paulo começa a falar ali em Coríntios 14 que é o dom de profecia, é maior que o de línguas e assim por diante. Mas
o que faz a diferença nesse dom é o que eu faço com ele, é a utilidade que eu tenho na igreja com ele. É importante que as pessoas saibam, me conheçam, não porque eu fala bem, prega bem, revela, não, mas que Deus opera em mim. Vai ser apenas uma ferramenta. Aquele que eu cresça, que ele cresça e eu diminua, tem que ser exatamente nesse momento. Inclusive quando os primeiros elogios chegarem. Nós precisamos saber lidar com isso e falar: isso é dom de Deus. Isso vem do Senhor. Isso não é meu, não é próprio meu, não é esforço meu. Amém? Lá em Romanos 12, vamos lá em Romanos 12. Versículo 4. Paulo escreve assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, está vendo aqui? Nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, muitas vezes não vamos ter mais de 2 ou 3 pessoas com o mesmo dom. Serão dons diferentes. De modo que, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, olha aqui, a resposta de Paulo. Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, que presida com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça com alegria. Veja que aqui ele cita outros dons que não se repetem em 1 Coríntios 12. Aí a gente vai em Efésios. Efésios 4. Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí agora ele vem falando de outros ministérios e dons. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha a importância dos dons. Quando nós estamos equipados com todo o conhecimento e sabedoria que Deus, somente Deus pode nos dar, nós temos essa capacidade de distinguir quando há fraudulência, quando há ensino errado. Nós vamos ter essa capacidade de Deus. É algo que Deus vai colocar dentro de nós. Amém? E aí, continuando os dons, para vocês verem que a Bíblia fala muito de dons, não é só 1 Coríntios 12, vamos no 14, 1 Coríntios 14, 26. Um dom polêmico. 26. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo,
doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Revelação. Ele é considerado dom de grande valor, certo? É encaixado ali nos dons de elocução, que entra ali dom de profecia, dom de revelação, dom da sabedoria e dom da ciência. O dom de revelação, ele tem que ser usado para a edificação da igreja. Quando Deus vê uma necessidade de uma revelação especial que fará diferença na compreensão de alguém, Deus vai revelar. Amém? Lembrando que qual é a nossa maior revelação no culto? A palavra de Deus. Mas Deus, se Ele quiser revelar algo a alguém, para ajudar a compreensão de outro, para esclarecer alguma coisa a outro, para dar uma direção, Ele fará. Nós não podemos ignorar isso, nós não podemos dizer que isso não existe, porque Deus mostra, Deus revela, Deus ainda revela. Amém? E Ele pode fazer através de sonho, através de visões, tudo porque Deus ama o outro. Entendeu? Tudo porque Deus ama o outro, que está pedindo a Deus: Senhor, envia alguém até mim. Às vezes a palavra ele não consegue entender. Se esse for o único meio, o Senhor envia, o Senhor revela. E essa revelação, quando é de Deus, ela não vai causar confusão, nem para a pessoa que escutou, e nem para a pessoa que fez a revelação, e nem para os que estavam ao redor. Então não vai ser uma revelação confusa do tipo: eu sonhei com você e você estava dormindo. E não sei, só estou te falando. Não é isso. Revelar, é tirar do escuro o que estava escuro, certo? Ah, eu tive uma visão com você, você estava atravessando a rua. E o que eu tenho que fazer? Eu volto, eu fico, eu espero, não sei, irmão. Só isso que Deus mandou passar. Entendeu? Revelar, lembra? Revelar é tirar do escuro. É te mostrar mesmo. É nítido. É claro. Uma resposta, o que aquela pessoa pediu para Deus arruma um jeito de fazer. E por que Deus está falando isso conosco hoje? Para nós discernirmos. Como que eu sei que discernir uma nota de R$100 que é falsa? Como que eu sei? Conhecendo a verdadeira. Como que eu sei se a revelação é de Deus? Conhecendo a falsa. Conhecendo como o fraudulento trabalha. Se for importante que você saiba de algo, Deus vai falar. Ele não quer que a gente fique procurando, sabe? Como que eu posso explicar isso sem o que está oculto e que não é para você saber? Mesmo que você fique atrás das irmãs do monte, Deus não vai revelar. Entenda isso. Amém? Não vai. Mano, eu preciso saber quem é que fez a macumba para mim. Começa com que letra? O nome. Deus não vai, não acrescenta. Entendeu? Não acrescenta, não muda. Não vai mudar nada na sua vida. Não, é porque eu fui revelada, estão fazendo macumba para mim, eu preciso saber, é meu vizinho? Aí fica assim, eu já vi pessoas, é meu vizinho? É da minha família? Estão olhando ao contrário? Eu preciso saber para me afastar. Isso não adianta. Não adianta. Coisas óbvias também. Foi pregado, um exemplo, foi pregado aqui, não roubar. A Bíblia diz claramente não roubar. Foi pregado aqui, está escrito aqui. Não tem outra saída, não roube. Deus me mostra se eu pegar aquela caneta. Se eu pegar aquela caneta, é pecado? Ela não é minha, mas mostra para mim. É uma busca
Senhor, se eu for lá e seduzir o marido da irmã, porque ele gosta de mim, é pecado? Deus vai responder? Deus vai responder? Ele está falando isso toda hora. Que adultério é pecado, que adultério é pecado. Então tem coisas óbvias. Amém? Óbvias. Que Deus não vai se dar o trabalho. Nada fica encoberto diante dele. Pensa que para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele já conhece tudo. E se ele quiser mostrar para você, sim, bem. Amém? Olha, vigia no seu trabalho. Com quem? É meu chefe? É meu amigo? Trabalha junto comigo? É a moça da cozinha? É a moça da limpeza? Não é para isso. Mas por que você quer saber? Não, eu quero orar por ela. Não é. Não é. Você vai ficar olhando para ela assim, na hora, ficar imaginando. É você. É você. É, Deus vai te derrubar. Deus vai te pegar. É natural. Mesmo que você diga agora aí no banco, não, irmã, eu não faria isso. É natural. Ó, Deus está me mostrando. Tem uma pessoa de olho no seu marido. Mostra para mim quem é. Mostra para mim. Porque você tem já o sentimento de vingança. Você já tem. Então são revelações que a gente tem que tomar cuidado. Deus só vai mostrar aquilo que é essencialmente importante para você. Se você precisar de um alerta especial, de uma direção clara, Ele pode usar quem tem esse dom. Quem tem esse dom, não é qualquer um, tá? E pode revelar diretamente para você, porque é o sobrenatural de Deus. Deus pode revelar você através da pregação e também Ele pode usar alguém como estratégia para revelar para você. Amém? Porque senão não tinha escrito aqui. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Paulo está falando. E aí a gente vê o dom da sabedoria, que a gente leu lá em 1 Coríntios 12, né? Que a alguns foi dado o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Ele é dado para o vaso facilitar a compreensão da igreja num determinado assunto, na ministração da palavra. Sabe, fazer com que aquela palavra seja aplicada claramente no coração dessa pessoa, sem sombra de dúvidas, sem sobrar nada, vai repartindo, vai trazendo, vai fazendo com que aquela sabedoria que era um mistério, ela se dissolva e você fala: agora entendi, então funciona assim. E ele é muito útil na igreja, ele precisa. Nós precisamos a todo momento dessa orientação sábia. O dom da sabedoria, normalmente, ele já está vinculado ao pastorado, num aconselhamento. Sabe aquele aconselhamento como flecha, que a pessoa está precisando, vai como uma flecha direta no coração daquela pessoa, dando direção, dando conselhos apropriados do que ela deve fazer, do que ela deve responder, se ela deve ir, se ela deve ficar. Esse é o dom de sabedoria. O dom que tira aquela coisa do mistério e traz ao conhecimento da pessoa. Quer essa pessoa seja velha, nova. E o mais interessante de tudo, esse dom da sabedoria, ele não está vinculado à formação acadêmica. Não está vinculado à formação acadêmica. Porque você vai ver esse dom da sabedoria, como eu já vi, pessoas que não sabem ler, ter o dom da sabedoria, dando aquele aconselhamento de Deus para você, sabe? Aquela coisa assim que você fala, só pode ser Deus. Como que pessoa não tem formação acadêmica, aí que o dom fica mais evidente, porque ela não tem nem palavras do vocabulário, ela usa aquelas palavras para falar com você no momento certo, na hora certa. Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir mesmo. Às vezes nós esperamos aquele aconselhamento vir de uma pessoa muito importante, e vai vir de alguém que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Porque essa pessoa se colocou no lugar de servo.
E é fundamental para a igreja o dom da sabedoria. Até para tomar decisões, separação de obreiros, correção, exercício da liderança, administração da igreja. Tudo isso o dom da sabedoria é que supera qualquer fala bonita. O dom da sabedoria, qualquer pessoa eloquente, fala palavras difíceis, é aquele irmão que realmente tem a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Os problemas existem na congregação, sempre vão existir, e precisa do dom da sabedoria para poder resolver. A função desse dom traz vida para a igreja. A igreja sabe onde ir quando está em confusão, porque ali vai ter alguma palavra de direção, ali vai ter aquele mistério ali vai ser dissolvido, vai ter uma luz. A igreja sabe aonde recorrer. Não importa quanto a igreja ignore, esse dom precisa existir. E ele já existia antes. José do Egito teve esse dom, Salomão teve esse dom, né? Lembra? Ele falou, então vamos partir o bebê. Olha só, até parece que ele ia fazer isso. Mas, através disso, ele identificou quem ama de verdade. Quem ama de verdade falou assim, não, deixa o bebê assim, dá para ela. Ela era a mãe. Porque a outra não. Corta. Por quê? Não era dela. Sabedoria para lidar com as situações. Moisés, Josué e muitos outros nós ficaríamos citando aqui, o próprio Jesus. E sem esse dom de sabedoria, o evangelho sofre prejuízos, até durante a ministração da palavra no culto. Pregadores que não são humildes, são prepotentes, usando expressões humanas, exemplos do mundo, exemplo de novela, exemplo de filme. Não cabe. E o exemplo genuíno de Jesus é o que nós devemos seguir. Mateus 13, vamos ver como ele usava esse dom. Mateus 13. Mateus 13. E a gente já está caminhando para o final. Versículos 54 e 56. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Aí olha o preconceito no versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? Aqui eles estavam olhando o quê? Aparência. Né? Como que pode o filho do carpinteiro falar uma coisa dessa, tão profunda, tão maravilhosa? Esse é o dom da sabedoria. Quando a pessoa olha para você e fala, mas de onde veio isso? Que profundo. Mas você não é o filho do carpinteiro? É sim. Amém? Dom da ciência e do conhecimento. A gente leu lá em 1 Coríntios 12, lembra? A uns deu dom da sabedoria, a outros Deus deu o dom do conhecimento, da ciência. Esse dom, ele é a manifestação pura da ciência para o crente salvo. Ele destrói todos os argumentos satânicos, porque o argumento que ele carrega é celestial, é revelado por Deus. É a vida prática da sabedoria. É a sabedoria recebida, ele caminha junto com a sabedoria, esse dom. É a prática da sabedoria de Deus, é o conhecimento profundo e sobrenatural que deve estar à disposição da igreja. Ele faz com que não seja mais somente um aconselhamento, mas que nesse aconselhamento haja até uma revelação, como por exemplo Jesus e a samaritana. Né? Você não tem, esse não é seu marido. Começou a falar coisas que não era ali uma revelação clássica ali, mas ele estava dando um aconselhamento com essa palavra de ciência, com o dom de ciência. Ciência, saber. Daniel recebeu esse dom de Deus, bem aprimorado, bem aperfeiçoado, capaz de discernir as coisas profundas a respeito do fim. Amém? E por último,
nós vamos falar sobre o dom de profecia, bem rapidinho. 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 11. Não me demorei muito no dom da ciência, porque seria redundante. Ele caminha junto com o da sabedoria, tá bom? Dom de profecia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Ai, desculpa, Pedro. Era para ver se vocês estavam acordados comigo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele sempre quis se comunicar com a igreja, certo? Quando era no jardim, como que acontecia? Deus descia para se comunicar com Adão e Eva. Ele tem esse desejo de falar conosco, de se revelar a nós. Então a primeira profecia que nós temos aqui é a palavra de Deus, a profecia infalível. Isso quer dizer então que nós devemos ignorar todos os irmãos profetas do nosso meio? Não! Nós vamos valorizar e identificar aqueles que são realmente profetas de Deus. Aqueles que são realmente profetas de Deus no seio da igreja, ele vai levar a mensagem pura, simples, se fazendo conhecida, sem causar também confusão, sem causar escândalo. Ele vai levar essa palavra até aquela pessoa que necessita, que existe alguma coisa que precisa ser esclarecida e que existe esse meio. Ele vai usar esse meio. Se tem alguém que existe na igreja que tem esse dom, ele vai levantar essa pessoa para levar essa profecia. O que tem nessa profecia? Profetizar, falar, administrar a palavra. Se eu estou falando ali, eu sou servo, e eu estou passando um recado. Esse recado vem de quem? Então, a tamanha é a minha responsabilidade. Eu não posso simplesmente levantar sem responsabilidade alguma, falar o que eu achei, o que eu pensei, o que eu senti aqui no púlpito e aí embaixo. Há uma responsabilidade. Quando, por exemplo, o pastor vai viajar e fala: olha, eu não estarei no culto, fale à igreja, mande um recado para a igreja, para que venha no domingo, às 9 horas da manhã. Quem ficou encarregado dessa notícia, ele não pode falar: olha, eu acho que às 9h30, volto umas 9h40, se chegar às 10 tudo bem. Há uma responsabilidade embutida no recado. Só que muitas pessoas recebem isso e saem profetizando, não participam de nada, não leem, não querem saber, ignoram e saem aí profetizando coisas que não estão na Bíblia. Esse é o primeiro sinal. Como avaliar? É bíblico? É bíblico? É isso que você tem que avaliar. É bíblico o que está sendo dito para eu fazer? Se não é bíblico, não tem como. Deus nunca vai colocar a palavra dele contra. Deus nunca vai usar uma profecia para colocar a palavra dele como mentirosa. A palavra sempre vai ser supremacia. Amém? Então nós temos que ter essa sensibilidade de conhecer como funciona a profecia. Aprove Deus dar esse dom a alguns irmãos, sim. Existem irmãos que possuem esse dom, mas não podemos negar que existem irmãos que brincam com esse dom. Quem já viu? Quem já viu? E aí não vira profecia, vira profetada. Porque daí você não fica, ao invés de você sair com direção, você sai com confusão. Cabe a nós examinarmos os espíritos e a conduta do mensageiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque infelizmente o dom foi banalizado. Todo mundo tem. Antigamente, quem tinha dom de profecia era contado nos dedos. Sim ou não? Era um irmão lá, outro irmão cá, e olhe lá. E o irmão ainda pedia milhões de confirmações para Deus. Senhor, se eu tenho que levantar mesmo, me fala, me dá esse sinal. Senhor, se eu tenho que revelar mesmo, por favor. Tamanho era o temor. Hoje não. Hoje, mais de 2 pessoas, em muitas congregações a gente vê por aí, mais de 2 pessoas profetizando ao mesmo tempo, durante a palavra de Deus, que já é uma profecia, levanta outra profecia. Então são essas coisas que a gente precisa
precisa entender. A Bíblia nos dá esse direito, nos ajuda a fazer essa avaliação. Se essas pessoas soubessem que o significado de profetizar é falar em nome de alguém, elas teriam um pouquinho mais de temor. Eu não falo medo, mas temor. Certo? Ela não pode ser antibíblica, ela não pode adicionar nada na Bíblia. Antibíblica não só que não tenha, que esteja contra, mas adicionar. Aqui está falando tão somente para você batizar. Não, batismo e circuncisão. Deus me mostra. Mas não está na Bíblia, irmão. Mas é diferente, o mandado de Deus para cada um é individual. Entende? Essas coisas vocês precisam avaliar. Amém? Profecia não é guia de administração de igreja. O que quer dizer isso? Muitas igrejas não se baseiam mais na palavra, mas ficam esperando que Deus use um profeta para mostrar se ele troca o obreiro ou se fica o obreiro. Muitas igrejas. Tomar decisões baseadas em profecias. A profecia não é doutrina, não é fonte de doutrina. A primeira doutrina básica que nós temos é a Bíblia, ela é a fonte. E por último, ela não é descontrolada. Quando ela é descontrolada, você tem que perceber. E não precisa envergonhar ninguém, mas simplesmente se retire. Amém? Parte dos dons foi hoje. Dom, então, para que serve? O propósito, o que é? Dom de sabedoria, ciência, conhecimento, revelação e profecia. Para que servem mesmo os dons? Para uma única coisa: edificação da igreja. Se não edifica a igreja, não é dom. Se traz escândalo para a igreja, não é dom. Se fere a igreja, não é dom. Amém? Deus abençoe os irmãos e as palmas que exaltam Jesus.